Fala, tropa! Tudo belezinha? Beto Alone na área e no vídeo de hoje vamos relembrar 10 discos que completam 50 anos em 2022, garotinho. Pois é, 10 discos que completam 50 anos. Aqui no nosso canal a gente tem muitos vídeos com várias histórias. Temos várias versões de músicas aqui em português, versões acústicas. Esse canal respira rock and roll. Então, se você também é assim, já se inscreve aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo que está saindo aqui toda quinta-feira e as lives de karaokê que acontecem todas as quartas às 20 horas. Belezinha? E para abrir a nossa lista, vamos começar com uma das minhas bandas preferidas e com o meu disco preferido dessa banda. Eu estou falando do Black Sabbath, do disco Volume 4, que é o quarto álbum de estúdio da banda, né? Lançado em 1972, como todos os outros discos dessa lista, né? E foi nesse disco que misturou o conhecido som pesado da banda com o rock progressivo que estava em alta na época. E assim o quarteto começou a se afastar do blues, né? É um tremendo de um descasso, tem músicas que eu adoro, como a Changes, Supernaut, Snowblind, tremendo de um descasso, e muita gente ama esse disco. Outra banda que também lançou um disco em 1972 foi o Deep Purple, que lançou um dos melhores discos da banda e, quiçá, um dos melhores discos da história. Eu tô falando do Machine Head, o sexto álbum do grupo, né? Foi lançado pela Warner Bros. Records, que conta com a formação clássica, né? A segunda formação, no caso, né? Com o Ian Gillan nos vocais e o Roger Glover no baixo, né? Esse disco é um tremendo descasso, né? Já abre com Highway Star, que é um clássico supremo, imortalizado na história do rock and roll, né? E foi muito importante também para poder moldar como seria o rock, né? A partir dali, muitas bandas que nasceram nessa década, no início dos anos 70, acabaram por moldar o rock dali para frente, né? Outra banda que também lançou um disco em 1972 foram os velhos de guerra do Rolling Stones, que lançaram Exile on a Man Sent, que é o 10º álbum da banda, né? 10º álbum de estúdio, no caso, né? Lançado como um LP duplo, né? E trata-se do único álbum duplo de inéditas da discografia da banda. Também foi lançado no ano de 72 Transformer, que foi o segundo álbum do Lou Reed, que era do Velvet Underground, né? O Velvet Underground, que não estava vivendo uma época muito boa no final dos anos 60, né? E aí o Lou Reed decidiu fazer uma carreira solo, e esse segundo álbum, né, que foi o Transformer, foi lançado também em 72 e completa 50 anos em 2022. E nesse segundo disco tem o clássico Walk on the Wild Side, que deve ser o maior sucesso do Lou Reed, né? E uma curiosidade muito interessante sobre esse disco é que ele foi produzido pelo David Bowie, que também lançou um disco em 1972 e talvez um dos discos mais importantes da sua carreira, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, muito conhecido como Ziggy Stardust, né? Que é o quinto álbum de estúdio do David Bowie, né? E a obra é inspirada num rockstar fictício chamado Ziggy Stardust. Foi aí que começou aquele alter ego do David Bowie, entrar todo pintado, como se fosse o Ziggy Stardust no palco, né? É um tremendo de um descasso e um marco muito importante, não só na carreira do David Bowie, como na história do rock and roll, né? Slade Alive, que foi o primeiro álbum ao vivo da banda britânica de rock Slade, né? Foi lançado em março de 72 e alcançou a segunda posição na UK Album Chart, permanecendo na parada por 58 semanas. Um tremendo de um descasso, essa capa vermelha aí ficou imortalizada e foi um tremendo de um descasso, né? O T-Rex também tem um disco completando 50 anos esse ano. The Slider, né, é o 7º disco desde a estreia da banda como Tyrannosaurus Rex em 1968 e é o 3º disco com o nome T-Rex, no caso, né? Foi lançado em julho pelas gravadoras EMI e Reprise, né? E também é um tremendo de um descasso aí que marcou a história do rock and roll. Neil Young, o velho Neil Young, né?
bicho já devia ser velho na década de 80 e continua velho hoje em dia e continua fazendo shows, né? Também tem um disco, o Harvest, que é o quarto álbum de estúdio do músico canadense e americano, né? O Neil Young, foi lançado em fevereiro de 72 pela Reprise Records. O Yes também tem um disco de 1972, Close to the Edge, que é o quinto álbum do estúdio da banda inglesa de rock progressivo, foi lançado em setembro de 72 pela Atlantic Records. E no caso, é o último álbum dos anos 70 a apresentar o baterista original, o Bill Bruford, né? Depois disso ele saiu da banda e os caras arranjaram outro baterista que eu deveria ter pesquisado o nome dele, mas não pesquisei. Se você sabe o nome desse baterista, comenta aqui embaixo pra gente, belezinha? E pra fechar essa lista aqui, uma outra banda muito importante pro rock progressivo também lançou um disco em 1972 e tá completando 50 anos nesse ano, que é o Genesis. Foxtrot é o quarto álbum de estúdio da banda inglesa de rock progressivo e foi lançado em outubro de 72 pela Charisma Records e apresenta a música mais longa do Genesis, a faixa Super Red, que contém 23 minutos, garotinho, mas é minuto demais, nem sei se precisava de tudo isso. Eu não gosto muito de Genesis, mas a gente tem que reconhecer a importância dos caras na história do rock and roll. E tem algum disco que você conhece que faz 50 anos esse ano e eu não falei? Comenta aqui embaixo, vamos encher de comentários aqui nesse vídeo de discos que vão completar 50 anos nesse ano de 2022. Belezinha? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal também e segue lá nas redes sociais. Beto Alune!